Exercício 2, pessoal. Veja bem aqui o enunciado. Dê um exemplo de uma sequência decrescente de conjuntos tais que item A tal coisa acontece, item B tal coisa acontece. Mas, em primeiro lugar, o que é uma sequência decrescente de conjuntos? Então, a gente está sempre partindo desse princípio que a sequência é sempre uma sequência infinita, porque a sequência é definida nesse livro como uma função cujo domínio são os naturais. Tá? Claro que se for uma sequência de números reais, é uma função que o domínio é os naturais e o contradomínio são os números reais. Se for uma sequência de conjuntos, é uma função cujo domínio são os naturais e o contradomínio é o conjunto de todos os conjuntos, sei lá. Tá? Vai ser uma sequência de conjuntos, não de números. Não? Mas a gente tem que estar sempre aberto para infinitos termos diferentes, porque é uma função dos naturais em alguma coisa. E os naturais são um conjunto infinito. 1, 2, 3, 4 reticências. Então, vai estar saindo infinitas flechinhas ali do domínio e chegando, possivelmente, em infinitos termos diferentes. Então, você tem termos, né? Você tem infinitos termos diferentes numa sequência. Então, quando ele fala numa sequência decrescente, além de você ter a mente aberta para imaginar infinitos conjuntos, você tem infinitos conjuntos que estão um dentro do outro, se encaixando um dentro do outro. Então, o primeiro conjunto engloba o segundo conjunto engloba o terceiro engloba o quarto, e assim por diante. Então, só para começar aqui a discutir o exercício, a gente pode colocar assim, 2. Né? Sequência decrescente de conjuntos. O que seria a sequência decrescente de conjuntos. Né? Então, a sequência decrescente de conjuntos, 2 pontos, a gente pode imaginar assim, x1, primeiro conjunto da sequência, contém o x2, que é o segundo conjunto, que contém o x3, que contém reticências, que contém até o xn, que contém reticências. Então, tem aqui a sequência decrescente de conjuntos. Aí, no item A, ele pede o seguinte, no item A, ele quer que essa sequência decrescente de conjuntos, ela seja composta por conjuntos contidos naturais, que sejam todos infinitos, e que a interseção de todos eles seja vazia. Isso é, quando você faz a interseção do n igual a 1 até infinito, xn dá conjunto vazio. Então, olha só, dê um exemplo, né? Então, eu imaginei o seguinte exemplo. O seu primeiro conjunto, x1, é igual a naturais. 1, 2, 3, 4, 5, vírgula, reticências, e vai embora. Ou seja, é o próprio naturais, né? Que é igual a naturais. Aí, é claro, o meu conjunto x2 tem que estar contido no x1. Então, eu imaginei o x2 assim. x2 igual. Eu tiro fora o número 1, começo no 2. Então, vai ficar 2, 3, 4, 5, 6 reticências. Né? Ou seja, esse conjunto x2, ele é naturais menos o número 1. O conjunto x3, eu tiro também o número 2. Né? E aí você vai ter o x3 contido no x2, contido no x1. Então fica 3, 4, 5, 6, 7 reticências. Seria igual naturais menos 1 e 2. 1,2. Né? E aí começa no 3. Bom, claro que o x4 vai começar no 4, o x5 vai começar no 5. Então, de modo geral, o conjunto xn da sequência, ele tem que começar no n. x1 começou no 1, x2 começou no 2, x3 começou no 3, então o xn vai começar no n, e aí o próximo termo seria quem? n mais 1, n mais 2, n mais 3, etc. E vai para sempre. Tá? Ou seja, esse enésimo conjunto da sequência, ele é todos os naturais, menos um conjunto que vai do 1 até o n menos 1. Então, acabou. Você construiu aqui uma
sequência de conjuntos que continua. Depois tem o xn mais 1, que começa no n mais 1, n mais 2, xn mais 2, que começa no n mais 2, e assim sucessivamente. Então, vamos ver se a gente está cumprindo aqui. Nós demos uma sequência de conjuntos decrescente, porque você note que x3 está contido em x2, x2 está contido em x1, x1 contém x2, contém x3, contém x4, e assim por diante. Então, é uma sequência, infinitos conjuntos, decrescente, e respeitando o item A. Todos estão contidos nos naturais, todos são infinitos? Todos são infinitos. Agora, a interseção deles é vazia? É. Claro que é vazia, porque, dado um número n0 pertencente aos naturais, a gente percebe que n0 pertence a x1, pertence a x2, pertence a x3, pertence até o xn0, mas ele não vai pertencer ao xn0 mais 1. Né? Então, dado xn, dado um n0 pertencente aos naturais, vê-se, né, porque aí só você observando aqui a definição, né, vê-se que n0 não pertence a xn para n maior que n0. Porque no n maior que n0, por exemplo, a partir do n0 mais 1, o xn0 mais 1 já vai começar no n0 mais 1, o n0 não vai pertencer. Né? Portanto, o n0 não vai pertencer à interseção para n igual a 1 até n0 mais 1. Porque no n0 mais 1 ele já é maior que n e o n0 não está lá. Então, ele não pertence a essa interseção, tá certo? De xn. Então, se ele não pertence a essa interseção, ele também não pertence à interseção disso aqui com outras coisas, porque ele já não está aqui. Né? Isso implica que o n0 não pertence à interseção de n igual a 1 até infinito, n igual a 1 até infinito, xn. Tá? Esse n0 é um número natural qualquer. Tá certo? Então, portanto, essa interseção é vazia. Né? Dessa forma, como eu não especifiquei nada sobre esse n0, quer dizer, dado um natural qualquer, ele não vai pertencer a esse aqui, portanto, não vai pertencer à interseção infinita. Isso vale para qualquer natural. Até se eu tivesse pego 1, se n0 for igual a 1, que eu estou afirmando aqui, diz que a partir de 2 ele não pertence. De fato, ele não pertence. A partir do x2, o 1 está fora. Então, se você fizer qualquer interseção a partir de 1 mais 1, quer dizer, a partir do 2, que pega o 1 e o 2, se você fizer x1 interseção x2, o 1 já não está na interseção. Então, ele também não vai estar na interseção do 1 com o 2, com o 3, com o 4, né? Porque ele já não está ali até um certo ponto da interseção, dali para frente ele não vai estar também. Porque você vai estar fazendo interseção com outros conjuntos, mas o teu primeiro conjunto já não tem o elemento. Então, quer dizer, dessa forma, não existe nenhum natural que vai estar na interseção até infinito. Ou seja, dito de outro modo, a interseção de n igual a 1 até infinito. Esse é o melhor jeito que eu consegui explicar. N igual a 1 até infinito, xão n é igual a vazio. Tá? Tá lá, que era o que ele pedia, no item A. Agora, no item B, ele não quer conjunto de números naturais, ele quer intervalos de números reais. E que seja também uma sequência decrescente e que a interseção seja vazia. Não especifiquei se o intervalo tinha que ser... Na verdade, fechado não dá para ele ser por causa disso aqui, né? Olha aqui, nós temos um teorema aqui no capítulo 2, quer dizer, aí, se o cara lembrasse desse teorema, até surgiu esse questionamento na hora da prova, eu fiquei até um pouco assombrado lá, mas se o cara lembrasse desse teorema aqui, ó, que é o teorema dos intervalos encaixantes, que estava aqui no livro, na matéria para a gente estudar, deixa só eu achar ele aqui, ó, teorema 3, teorema 4, intervalos encaixantes, não, intervalos encaixados. Se você tem uma sequência decrescente de intervalos, como ele quer ali no exercício, e esses intervalos são limitados e fechados, então, intervalos limitados e fechados, quer dizer, conjuntos que são intervalos fechados clássicos aqui, colchete AN, BN, não vai dar nunca, porque ele está dizendo aqui que se você tiver uma sequência decrescente de intervalos limitados e fechados, vai ter sempre um número real,
que está dentro de todos eles. Então, esse número real já vai estar na interseção de todos eles, que, portanto, essa interseção não vai ser vazia, por causa desse teorema 4. Mas isso não invalida o exercício. Por quê? Porque o exercício não falou em intervalos fechados, ele falou em intervalos. Então, você pode pegar intervalos abertos, que foi o que eu imaginei. Eu imaginei fazer o seguinte, ó, no item B. Item B. Você imagina a seguinte sequência de intervalos. Imagina lá, xn. Claro que tem outras possibilidades, mas essa é uma que eu imaginei mais fácil. Xn igual intervalo aberto em 0 e aberto em 1 sobre n. Então, o que acontece com essa sequência de intervalos? Você nota que ela fica assim, né? Quem que é o x1? O x1 é o 0, até 1. Esse 0,1, ele contém o x2, que é quem? É o 0 até meio. 0 até meio. Que contém o x3. Por quê? O x3 é do 0 até 1/3. Né? Que contém o 0,1 sobre n, para n maior que 3, que contém todos os outros que vêm depois. Né? Ele contém, por exemplo, o 0,1 sobre n mais 1, 1 sobre n mais 1, que contém todos os outros que vêm depois. Tá? Então, quer dizer, essa sequência aqui, realmente, ela é uma sequência de intervalos contidos em R, deixa eu até melhorar aqui, seja xn igual 0 até 1n, contido, são todos intervalos contidos em reais, para todo n pertencente aos naturais, tá? Só para ficar perfeita aqui a frase. Agora, por que eu sei que a interseção é vazia? Né? Afirmamos que a interseção de n igual a 1 até infinito de todos esses xn será igual a vazia. Né? E como é possível um negócio desse? Aí eu te digo o seguinte, com efeito, como a gente já tinha visto na matéria, que tem uma coisa na matéria do capítulo 2 que a gente pode usar, né? A gente acabou de passar aqui, a gente viu na matéria, eu fiz na lousa, inclusive, esse teorema aqui, enunciado e demonstração com vocês, o ínfimo do conjunto do 1 sobre n é 0. Então, o que isso significa? Com efeito, né, do teorema 3, sabemos que inf do conjunto de todos os números da forma 1 sobre n, n pertencente aos naturais, esse ínfimo aqui é igual a 0. Então, o que é o ínfimo? O ínfimo, ele é a maior das cotas inferiores. E o que isso significa? Isso significa que se você pegar qualquer valor acima de 0, qualquer número C pertencente aos reais, que seja maior do que 0, vai existir um número da forma 1 sobre n, que vai estar para baixo desse C, vai estar menor do que C. O Gileno levantou a mão. Deixa eu só terminar de fazer ali a resolução, já vou ouvir já o que você tem para falar, Gileno, só para eu não perder a linha de raciocínio aqui. Do teorema 3, sabemos isso aqui. Então, o que vai acontecer? Então, dado um número C pertencente a reais com C maior que 0, existe um N0 pertencente aos naturais, tal que o 1 sobre N0 fica menor do que o C. Daí, com certeza, o C não vai pertencer ao intervalo aberto em 0 e aberto em 1 sobre N0. Certo? Não vai pertencer a esse intervalo, porque 1 sobre N0 está para baixo dele. Dessa forma, assim, com certeza também o C não pertence a todos os intervalos que de 1 sobre N, 0 até 1 sobre N com N maior. Né? Mas só para deixar bem claro, assim, ele não pertence aos intervalos 0,1 sobre N com N maior que N0. Porque esses aqui vão ficar ainda mais para dentro desse aqui, no qual ele já não está. Né? Por exemplo, 1 sobre N0 mais 1. Ele está contido nesse aqui. E o C já não pertence a esse.
então não vai pertencer a ele também. Desse modo, né, dessa forma, com certeza, o C não pertence à interseção, de n igual a 1 até infinito, né? Você poderia dizer assim, o n não pertence à interseção de n igual a princípio ele não pertenceria à interseção de n igual a n0 até infinito dos xn, mas isso implica diretamente que ele também não pertence à interseção de n igual a 1 até infinito. Mas isso eu estou fazendo da maneira mais assim longa possível, você poderia até encurtar isso aqui. Isso implica que o C não pertence à interseção de n igual a 1 até infinito xn. Conclusão. Como eu não especifiquei nada sobre o C, eu apenas peguei um C maior do que zero, quer dizer, para qualquer valor maior do que zero, esse valor não vai estar na interseção, né? Como todos esses conjuntos esses intervalos, eles são compostos de números maiores do que zero, porque é um intervalo aberto em zero e fechado em 1 sobre n, então nenhum número maior do que zero vai estar na interseção, então a interseção é vazia. Conclusão, a interseção de n igual a 1 até infinito xn é igual a vazia. Esses foram os dois exemplos que eu imaginei. Não estou dizendo que são os únicos possíveis, mas eles são os dois exemplos que eu imaginei. Eu vou interromper a gravação e o Gileno já pode fazer a pergunta aí. Eu não quero que